Pode a divindade ser conhecida através dos sentidos materiais? Podem os sentidos materiais, que não recebem evidência direta do espírito, dar testemunho correto da vida, da verdade e do amor espirituais? Impossível o reconhecimento material. A resposta a todas essas perguntas tem de ser para sempre negativa. Os sentidos físicos não podem obter prova alguma acerca de Deus. Não podem ver o Espírito com os olhos, nem ouvi-lo com os ouvidos, nem podem tocar, saborear ou cheirar o Espírito. Mesmo os elementos mais sutis, por erro chamados materiais, estão fora do conhecimento desses sentidos e são conhecidos apenas pelos efeitos que comumente se lhes atribuem. Nossa insensibilidade física ao espírito. De acordo com a ciência cristã, os únicos sentidos reais do homem são espirituais e emanam da mente divina. O pensamento passa de Deus para o homem, mas nem a sensação nem a comunicação passam do corpo material para a mente. A intercomunicação se faz sempre de Deus, para sua ideia, o homem. A matéria não é sensível e não pode ter conhecimento do bem ou do mal, do prazer ou da dor. A individualidade do homem não é material. Esta ciência do ser prevalece não somente no além, naquilo que os homens chamam paraíso, mas também aqui e agora. É o grande fato do ser para o tempo e para a eternidade. O que é, então, a personalidade material que sofre, peca e morre? Não é o homem, a imagem e semelhança de Deus, mas a contrafação do homem, a semelhança às avessas, a dessemelhança chamada pecado, doença e morte. A irrealidade da pretensão de que um mortal seja a verdadeira imagem de Deus, é ilustrada pelas naturezas contrárias do espírito e da matéria, da mente e do corpo, pois uma delas é a inteligência, enquanto a outra é a não inteligência. Contrafação humana é Deus uma personalidade física? O espírito não é físico. A crença de que um corpo material seja o homem, é um conceito errado sobre o homem. Chegou o tempo em que o conceito finito acerca do infinito e de um corpo material como sede da mente tem de dar lugar a um conceito mais divino da inteligência e de suas manifestações, dar lugar à melhor compreensão que a ciência fornece acerca do Ser Supremo, ou seja, do princípio divino, e de sua ideia. Conceitos materiais errados por interpretarmos Deus como Salvador corpóreo em vez de o interpretarmos como princípio salvador, ou amor divino, continuaremos a buscar a salvação através do perdão e não através da reforma, e recorreremos à matéria em vez de ao espírito, para obter a cura dos doentes. À medida que, pelo conhecimento da ciência cristã, os mortais vão alcançando uma compreensão mais elevada, procurarão aprender, não da matéria, mas do princípio divino, Deus, a maneira de demonstrar o Cristo, a verdade, como poder curativo e salvador. Salvação pela reforma é essencial compreender, em vez de crer, aquilo que se relaciona mais de perto com a felicidade do ser. Procurar a verdade por meio da crença numa doutrina humana é não compreender o infinito. Não devemos procurar o imutável e o imortal por intermédio do finito, mutável, mortal, e fiar-nos assim na crença em vez de na demonstração, pois isso é fatal para o conhecimento da ciência. A compreensão da verdade proporciona plena fé na verdade, e a compreensão espiritual é melhor do que todos os holocaustos. O Mestre disse: ninguém vem ao Pai, o princípio divino do ser, senão por mim, o Cristo, a vida, a verdade, o amor. Pois Cristo diz: eu sou o caminho. Do começo ao fim, a causalidade física foi posta de lado por esse homem original, Jesus. Ele sabia que o princípio divino, o amor, cria e governa tudo o que é real. Em saxão e em 20 outras línguas a expressão o bem é utilizada para designar Deus. As Escrituras declaram que tudo quanto ele fez é bom, como ele mesmo, bom em princípio e em ideia. Portanto, o universo espiritual é bom e reflete Deus tal como ele é. A bondade faz parte de Deus. Os pensamentos de Deus são perfeitos e eternos, são substância e vida. Os pensamentos materiais e temporais são humanos e contêm erro, e já que Deus, o Espírito, é a causa única, falta-lhes causa divina. O temporal e o material não são, pois, criações do Espírito. São apenas contrafações do espiritual e eterno. Os pensamentos transitórios são os antípodas da verdade eterna, embora, devido à suposição de qualidades opostas, o erro também tenha que dizer: eu sou verdadeiro. Assim dizendo, porém, o erro, isto é, a mentira, se destrói a si mesmo. Pensamentos espirituais: o pecado, a doença e a morte estão compreendidos na crença material humana e não pertencem à mente divina.
Não tem origem nem existência reais. Não tem princípio nem permanência, mas pertencem, com tudo quanto é material e temporal, ao nada do erro, que simula as criações da verdade. Todas as criações do espírito são eternas, mas as criações da matéria têm que tornar ao pó. O erro supõe ser o homem a um só tempo mental e material. A ciência divina contradiz esse postulado e mantém a identidade espiritual do homem. A ausência da verdade chamamos erro. A verdade e o erro são dessemelhantes. Na ciência, a verdade é divina, e o Deus infinito não pode ter dessemelhança alguma. Teria Deus, a verdade, criado o erro? Não. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Já que Deus está em toda parte e inclui tudo, como pode ele estar ausente ou sugerir a ausência da onipresença e da onipotência? Como pode haver mais do que tudo? Deus é tudo, nem a compreensão nem a verdade acompanham o erro, nem é o erro rebento da mente. O mal chama-se a si mesmo de algo, quando nada é. Ele diz, eu sou o homem, mas não sou a imagem e semelhança de Deus, enquanto as Escrituras declaram que o homem foi criado conforme a semelhança de Deus. O erro é uma crença mortal, errônea, é ilusão sem identidade nem fundamento espiritual e não tem existência real. A suposição de que a vida, a substância e a inteligência estejam na matéria ou sejam da matéria, é um erro. A matéria não é coisa nem pessoa, mas meramente suposição objetiva do oposto do espírito. Os 5 sentidos materiais testificam estarem a verdade e o erro reunidos numa mente que a um só tempo é boa e má. Seu testemunho falso cederá finalmente à verdade, ao reconhecimento do espírito e da criação espiritual. Desvenda do erro. A verdade não pode ser contaminada pelo erro. A proposição de que a verdade é real inclui, necessariamente, a proposição correlata de que o erro, a dessemelhança da verdade, é irreal. A luta hipotética entre a verdade e o erro é apenas o conflito mental entre a evidência que os sentidos espirituais percebem e o testemunho que os sentidos materiais dão, e essa luta entre o espírito e a carne resolverá todas as questões pela fé no amor divino e pela compreensão desse amor. O grande conflito, a superstição e a compreensão nunca se podem combinar. Quando os efeitos definitivos, tanto físicos como morais, da ciência cristã forem plenamente compreendidos, cessará o conflito entre a verdade e o erro, entre a compreensão e a crença, entre a ciência e o sentido material, conflito esse pressagiado pelos profetas e inaugurado por Jesus, e a harmonia espiritual reinará. Os relâmpagos e os trovões do erro podem estrondear e fulgurar até que a nuvem se dissipe e o fragor vá morrendo ao longe. Então, as chuvas da divindade refrescam a terra. Como S. Paulo diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus do Espírito. As pedras angulares do templo da ciência cristã encontram-se nos seguintes postulados: que a vida é Deus, o bem, e não o mal, que a alma é impecável e não se acha no corpo, que o espírito não é nem pode ser materializado, que a vida não está sujeita à morte, que o homem real e espiritual não tem nascimento, nem vida material, nem morte. As pedras angulares do templo. A ciência revela as gloriosas possibilidades do homem mortal, que nunca é limitado pelos sentidos mortais. O elemento Cristo no Messias fez deste o guia, a verdade e a vida. O elemento Cristo, a verdade eterna, destrói o que os mortais parecem ter aprendido do erro, e a existência real do homem, como filho de Deus, vem à luz. A verdade demonstrada é vida eterna. O homem mortal nunca poderá elevar-se acima dos escombros temporais do erro, da crença no pecado, na doença e na morte, até aprender que Deus é a única vida. A crença de que a vida e a sensação estejam no corpo deve ser vencida pela compreensão daquilo que constitui o homem como imagem de Deus. Então, o espírito terá vencido a carne. Um mortal mau não é a ideia de Deus. Ele é pouco mais do que a expressão do erro. Supor que o pecado, a concupiscência, o ódio, a inveja, a hipocrisia, a vingança, contenham em si vida, é um engano terrível. A vida e a ideia da vida, a verdade e a ideia da verdade, nunca tornam os homens doentes, pecaminosos ou mortais. A maldade não é o homem. O fato de que o Cristo, ou seja, a verdade, venceu e ainda vence a morte, prova que o rei dos terrores é apenas uma crença mortal, ou erro, que a verdade destrói com as evidências espirituais da vida. E isso mostra que aquilo que aos sentidos parece morte, é apenas uma ilusão dos mortais, pois para o homem real e para o universo real não há processo de morte.
Apenas uma ilusão, a morte devido à lei universal da mente mortal, a crença de haver vida na matéria redunda em uma crença na morte. Supõe-se assim que o homem, a árvore e a flor morram, mas o fato permanece de que o universo de Deus é espiritual e imortal. O fato espiritual e a crença material acerca das coisas são contradições, mas o espiritual é verdadeiro e, portanto, o material tem de ser falso. A vida não está na matéria. Por isso não se pode dizer que deixa a matéria. A matéria e a morte são ilusões mortais. O espírito e todas as coisas espirituais são real e eterno. Descendência espiritual. O homem não descende da carne, mas do espírito, da vida, não da matéria. Porque a vida é Deus, a vida tem de ser eterna e autoexistente. A vida é o eterno eu sou, o ser que era, e é, e há de ser, que não pode ser extinto por coisa alguma. Se o princípio, a regra e a demonstração do ser do homem não forem compreendidos, por pouco que seja, antes de os mortais serem surpreendidos pelo que se chama morte, esses não se elevarão espiritualmente mais alto na escala da existência tão só por essa única experiência, mas permanecerão tão materiais como antes da transição, continuando a buscar a felicidade através de um sentido material, em vez de através de um sentido espiritual de vida, e movidos por motivos egoístas e inferiores. Que a vida ou a mente seja finita e física ou se manifeste por intermédio do cérebro e dos nervos, é erro. Eis porque a verdade vem destruir esse erro e seus efeitos, a doença, o pecado e a morte. É aos homens de categoria espiritual que se referem estas palavras das Escrituras. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. A morte não traz vantagem se a mudança chamada morte destruísse a crença no pecado, na doença e na morte. A felicidade seria conseguida no momento da dissolução e duraria para sempre. Mas não é assim. A perfeição só se consegue pela perfeição. Os que são injustos continuarão injustos, até que, na ciência divina, o Cristo, a verdade, elimine toda a ignorância e todo pecado. Purificação futura. O pecado e o erro de que estamos possuídos no instante da morte, não cessam naquele momento, mas perduram até a morte desses erros. Para ser inteiramente espiritual, o homem tem de ser isento de pecado, e só o será quando alcançar a perfeição. O assassino, embora seja morto no próprio ato, nem por isso abandona o pecado. Não é por crer que seu corpo esteja morto, nem por vir a saber que sua mente cruel não está morta, que ele se torna mais espiritual. Seus pensamentos não se tornam mais puros até que o mal seja desarmado pelo bem. Seu corpo é tão material quanto sua mente, e vice-versa. O pecado é castigado. São erros graves as suposições de que o pecado seja perdoado enquanto não tenha sido abandonado, que a felicidade possa ser genuína em meio ao pecado, que a assim chamada morte do corpo liberte do pecado, e que o perdão de Deus seja algo diferente da destruição do pecado. Sabemos que tudo será mudado num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. Mas este último apelo da sabedoria não poderá vir enquanto os mortais não tiverem atendido a cada um dos apelos menores durante o crescimento do caráter cristão. Os mortais não deveriam imaginar que a crença na experiência da morte os despertará para uma existência glorificada. A salvação universal assenta no progresso e na provação, e sem eles não pode ser conseguida. O céu não é uma localidade, mas um estado divino da mente, no qual todas as manifestações da mente são harmoniosas e imortais, porque lá não está o pecado, e verifica-se que o homem não tem retidão própria, mas possui a mente do Senhor, como dizem as Escrituras. Salvação e provação caindo a árvore, no lugar em que cairá e ficará. Assim lemos em Eclesiastes. Esse texto foi transformado no provérbio popular: como a árvore cai, assim tem que ficar. Tal como o homem adormece, assim acordará. Tal como a morte encontra o homem mortal, assim será ele depois da morte, até que a provação e o crescimento efetuem a mudança necessária. A mente jamais se torna pó. Nenhuma ressurreição do túmulo aguarda a mente ou a vida, pois o túmulo não tem poder sobre nenhuma das duas. Nenhum juízo final aguarda os mortais, pois o dia em que a sabedoria profere o juízo final vem a toda hora e continuamente, isto é, o julgamento pelo qual o homem mortal se despoja de todo o erro material. Quanto a erro espiritual, esse não existe. Dia do juízo final.
quando a última falta mortal tiver sido destruída, então soará a última trombeta que dará por terminada a batalha da verdade contra o erro e a mortalidade. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Aqui para a profecia. Só a ciência divina pode abranger as alturas e as profundidades do ser e revelar o infinito. A verdade será para nós a ressurreição e a vida apenas à medida em que for destruindo todo o erro, bem como a crença de que a mente, a única imortalidade do homem, possa ser acorrentada pelo corpo, e a vida, governada pela morte. Um mortal pecaminoso, doente e moribundo não é a semelhança de Deus, o perfeito e eterno. O erro primitivo à matéria é a crença primitiva da mente mortal, porque esta assim chamada mente não tem conhecimento do espírito. Para a mente mortal, a matéria é substancial, e o mal é real. Os pretensos sentidos dos mortais são materiais. Logo, a assim chamada vida dos mortais depende da matéria. Ao explicar a origem do homem material e da mente mortal, Jesus disse: "Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo o mal, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa mentalidade material carnal, por erro chamada mente, é mortal. Portanto, o homem seria aniquilado, não fosse o vínculo indissolúvel do homem real e espiritual com seu Deus, vínculo que Jesus trouxe à luz. Na sua ressurreição e ascensão, Jesus mostrou que um homem mortal não é a essência real do homem e que o homem imortal, essa mortalidade material e irreal, desaparece em presença da realidade. A eletricidade não é um fluido vital, mas sim a forma menos material da consciência ilusória, o estado material sem mente, que não forma elo algum entre a matéria e a mente, e que se destrói a si mesmo. A matéria e a mente mortal são apenas estratos diferentes de crença humana. O substrato mais grosseiro é chamado matéria ou corpo, o mais etéreo é denominado mente. Essa assim chamada mente e esse pretenso corpo constituem a ilusão chamada um mortal, ou seja uma mente na matéria. Na realidade e na ciência, ambos os estratos, a mente mortal e o corpo mortal, são falsos representantes do homem. Eletricidade elementar. Os pseudogases e pseudoforças materiais são contrafações das forças espirituais da mente divina, cuja potência é a verdade, cuja atração é o amor, cuja adesão e coesão são a vida, a qual perpetua as realidades eternas do ser. A eletricidade é o excedente agudo da materialidade, que falsifica a verdadeira essência da espiritualidade ou verdade, com a grande diferença de que a eletricidade não é inteligente, enquanto a verdade espiritual é mente. Não existe fúria vã da mente mortal, expressa por terremotos, ventos, ondas, raios, fogo, ferocidade bestial, e essa assim chamada mente se destrói por si mesma. As manifestações do mal, que simulam a justiça divina, são denominadas nas Escrituras a ira do Senhor. Na realidade, demonstram a autodestruição do erro, ou matéria, e apontam para o oposto da matéria, a força e a permanência do espírito. A ciência cristã traz à luz a verdade e sua supremacia, a harmonia universal, a inteireza de Deus, o bem, e o nada do mal. Forças simuladas. Os 5 sentidos físicos são as vias e os instrumentos do erro humano e estão de acordo com o erro. Esses sentidos indicam a crença humana geral de que a vida, a substância e a inteligência são uma concordância da matéria com o espírito. Isso é panteísmo e traz dentro de si as sementes de todo erro. Instrumentos do erro. Se o homem é ao mesmo tempo mente e matéria, a perda de um só dedo tiraria certa qualidade e quantidade do homem, porque a matéria e o homem seriam um. A crença de que a matéria pensa, vê ou sente, não é mais real do que a crença de que a matéria goza e sofre. Essa crença mortal, erradamente chamada homem, é o erro, que diz: a matéria tem inteligência e sensação. Os nervos sentem. O cérebro pensa e peca. O estômago pode tornar mal-humorado um homem. Uma lesão pode aleijar o homem, e a matéria pode matá-lo. Esse veredicto dos assim chamados sentidos materiais converte em vítimas os mortais, os quais são ensinados pela fisiologia e pela patologia a reverenciar o falso testemunho, ou seja, os erros que são destruídos pela verdade mediante o sentido espiritual e a ciência.
Veredicto mortal: as linhas de demarcação entre o homem mortal, que representa o espírito, e o homem mortal, que representa o erro de estar em vida e a inteligência na matéria, mostram que os prazeres e as dores da matéria são mitos e que a crença humana neles é o pai da mitologia, na qual a matéria está representada como que dividida em deuses inteligentes. O genuíno eu do homem só pode ser reconhecido naquilo que é bom e verdadeiro. O homem não foi criado por si mesmo, nem pelos mortais. Foi Deus quem criou o homem. Prazer imaginário: o ébrio acredita que há prazer na embriaguez. O ladrão acredita ganhar algo roubando, e o hipócrita acredita estar se escondendo. A ciência da mente corrige tais enganos, pois a verdade demonstra a falsidade do erro. A crença de que um membro amputado continue a doer no antigo lugar, parecendo estar a sensação em nervos que já não existem ali, é mais uma prova de que não nos podemos fiar no testemunho físico. Os membros amputados Deus cria e governa o universo, inclusive o homem. O universo está cheio de ideias espirituais, que Deus desenvolve, e elas obedecem à mente que as cria. A mente mortal quer transformar o espiritual em material e em seguida recuperar o original do homem, a fim de escapar da mortalidade desse erro. Os mortais não são, como os imortais, criados segundo a própria imagem de Deus, mas como o espírito infinito é tudo, a consciência mortal cederá finalmente à realidade científica e desaparecerá, e o conceito verdadeiro acerca do ser, perfeito e para sempre intacto, aparecerá. Os mortais não são como os imortais. A manifestação de Deus através dos mortais é como a luz que passa através da vidraça. A luz e o vidro nunca se misturam, mas, como matéria, o vidro é menos opaco do que as paredes. A mente mortal através da qual a verdade aparece mais vívida, é aquela que perdeu muita materialidade, muito erro, a fim de se tornar mais transparente para a verdade. Então, como nuvem que se dissipa em tênue vapor, ela não mais esconde o sol. Transparente a bondade: tudo o que se chama pensamento mortal é constituído de erro. A mente teórica é matéria, chamada cérebro ou consciência material, diametralmente oposta à mente real ou espírito. A cerebrologia ensina que os mortais são criados para sofrer e morrer. Além disso, ensina que quando o homem está morto, sua alma imortal ressuscita da morte e da mortalidade. Assim, o erro teoriza que o espírito nasce da matéria e volta para a matéria, um mito. A cerebrologia, e que o homem ressuscita do pó, ao passo que a ciência revela a verdade eterna de que o homem é o reflexo espiritual e eterno de Deus. O progresso nasce da experiência. É a maturação do homem mortal, pela qual este abandona aquilo que é mortal, em troca daquilo que é imortal. Quer aqui, quer no além, o sofrimento ou a ciência tem de destruir todas as ilusões relativas à vida e à mente, e regenerar o sentido e o eu materiais. É preciso nos despirmos do velho homem com os seus feitos. Nada de sensual ou de pecaminoso é imortal. A morte de um conceito material errôneo e do pecado, não a morte da matéria orgânica, é o que revela serem o homem e a vida harmoniosos, reais e eternos. Purificação científica: os assim chamados prazeres e dores da matéria perecem e têm de desaparecer sob o fulgor da verdade, do sentido espiritual e da realidade do ser. A crença mortal tem de perder toda satisfação no erro e no pecado para poder desfazer-se deles. Se os mortais vão aprender isso mais cedo ou mais tarde, e por quanto tempo vão sofrer as torturas causadas pela destruição, depende da tenacidade do erro. O conhecimento obtido dos sentidos corpóreos conduz ao pecado e à morte. Quando a evidência do espírito parece misturar-se com a da matéria, a evidência da verdade com a do erro, essa mistura assenta sobre fundamentos que o tempo vai desgastando. A mente mortal julga segundo o testemunho dos sentidos materiais, até que a ciência oblitere esse falso testemunho. Uma crença melhorada é apenas um passo para fora do erro, mas ajuda a dar o passo seguinte e a compreender a situação na ciência cristã. Testemunhos misturados: a crença mortal é mentirosa desde o começo e não merece poder algum. Diz aos mortais: sois uns podres coita. 2. E eles pensam que o são, e nada pode mudar esse estado, até que a crença mude. A crença mortal diz: sois felizes. E os mortais o são. E nenhuma circunstância pode alterar a situação, até que mude a crença em relação ao assunto. A crença humana diz aos mortais: estais doentes. E esse testemunho manifesta-se no corpo sob a forma de doença.
É necessário que, não só uma ilusão de doença, mas também uma ilusão de saúde, seja instruída a sair de si mesma, em favor da compreensão daquilo que constitui a saúde, pois uma mudança numa crença de saúde, ou numa crença de doença, afeta as condições físicas. Autocrata a crença errônea é destruída pela verdade. Se mudares a evidência, desaparecerá aquilo que antes parecia real a essa crença errônea, e a consciência humana se elevará mais alto. Assim se consegue a realidade do ser, e se verifica que o homem é imortal. O único fato concernente a qualquer conceito material é que ele não é nem científico nem eterno, mas está sujeito à mudança e à dissolução. Aperfeiçoamento próprio. A fé é mais elevada e mais espiritual do que a crença. É o pensamento humano em estado de crisálida, no qual a evidência espiritual, que contradiz o testemunho do sentido material, começa a aparecer, e a verdade, sempre presente, vai sendo compreendida. Os pensamentos humanos têm seus graus de comparação. Alguns pensamentos são melhores do que outros. Uma crença na verdade é melhor do que uma crença no erro, mas nenhum testemunho mortal está fundado na rocha divina. O testemunho mortal pode ser abalado. Até que a crença se torne fé, e a fé se torne compreensão espiritual, o pensamento humano tem pouca relação com o real ou divino. Mais elevada a fé do que a crença, uma crença mortal cumpre suas próprias condições. A doença, o pecado e a morte são as vagas realidades das conclusões humanas. A vida, a verdade e o amor são as realidades da ciência divina. Despontam na fé e resplandecem em pleno fulgor na compreensão espiritual. Como uma nuvem esconde o sol que ela não pode extinguir, assim a crença errônea silencia por algum tempo a voz da harmonia imutável, mas a crença errônea não pode destruir a ciência armada de fé, de esperança e de fruição. O que é denominado sentido material só pode dar informações sobre um sentido mortal temporário das coisas, ao passo que o sentido espiritual só pode dar testemunho da verdade. Para o sentido material, o irreal é o real, até que esse sentido seja corrigido pela ciência cristã. Testemunho da verdade. O sentido espiritual, que contradiz os sentidos materiais, contém intuição, esperança, fé, compreensão, fruição, realidade.